Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com Renata Barreto, economista, e eu acabei de conhecer a Renata, nós nos conhecemos ontem e eu fiquei muito impressionado com aquilo que a Renata tem feito. E eu quero apresentar para vocês a Renata Barreto e gostaria de perguntar a Renata, o que eu vi ontem e eu fiquei espantado no bom sentido com a profundidade e com a intensidade daquilo que você está gerando e que você está fazendo, o seu trabalho e como que você foi lá nas raízes do comunismo, né? Você foi buscar uma compreensão muito mais profunda e além do comunismo. E eu quero perguntar para você, Renata, como você tem enxergado hoje esse avanço comunista no Brasil, dentro de tudo aquilo que você vem estudando, vem desenvolvendo, né? Quais são os pontos principais hoje? A gente está falando para um público cristão, né? E qual a importância disso, dos cristãos se inteirarem e buscarem saber um pouco mais desse trabalho que você está fazendo? Bom, primeira coisa, obrigada por ter me convidado para falar para o seu público, e é super importante entender que o marxismo ele age de uma forma a separar as pessoas, e isso em vários níveis, e isso que a gente está vendo hoje com essas micro-guerras de classes. Então começou primeiramente com proletários e capitalistas, era uma forma de separar a sociedade, criar uma guerra de classe para que sempre uma classe odiasse a outra. Como isso não deu certo lá atrás, os operários não estavam integrando a revolução da forma como eles acreditavam que ia acontecer, porque naturalmente o capitalismo estava acontecendo no resto do mundo e as pessoas estavam melhorando de vida, melhorando a qualidade de vida, aumentando sua renda, e isso naturalmente fez com que eles entendessem o que de uma forma simples, simplória, não na base teórica ou intelectual, mas na forma da vida real, entendendo que aquilo era melhor para eles. Como isso não funcionou, os neomarxistas entraram já a partir da década de 30, fazendo como se fosse um revisionismo do trabalho do Marx e do Engels, e entendendo que eles deveriam voltar às bases eu ia falar fisiológicas, filosóficas, do marxismo, com Hegel, que é do materialismo. E esse materialismo filosófico deu as bases para que eles entendessem que a revolução deveria ser feita por meio da cultura. E a cultura envolve diversas coisas: tradição, artes, a mídia, a educação e também a religião. Então, lembrando que o comunismo ele prega que a religião é o ópio do povo, essas foram as palavras de Marx. E eles atuaram inicialmente, depois da Revolução de 1917, para exterminar de fato a religião. Então, saqueando templos, profanando seus símbolos, entrando na casa das pessoas. Isso aconteceu na China também, depois da Revolução de 1949 com Mao Zedong. E profanando os símbolos, impedindo as pessoas de fazerem o culto àquilo que elas acreditavam. Independentemente delas serem católicas, protestantes, na Rússia principalmente ortodoxa, né, a religião católica, invadindo os templos, as igrejas, transformando em bunkers, em locais completamente diferentes daquilo que se foi proposto, perseguindo padres, freiras, monges e torturando e executando essas pessoas. Era proibido fazer culto. Se fosse pego fazendo culto, você poderia ser mandado para um gulag. Então a perseguição aos religiosos é uma coisa que acontece desde o primeiro dia nas revoluções socialistas baseadas no marxismo. Porém, eles perceberam que isso não estava tendo o resultado que eles gostariam. E aí eles mudaram para: vamos nos infiltrar na cultura. Exato. E como a cultura faz parte da religião, e aí tem religiões diversas, tá? Isso não acontece só na religião católica. Eles também se filtraram na igreja, que é a tal da teologia da libertação, que muitos padres, exato, muitos missionários como o Ricardo, falam diariamente. E por que isso é tão importante? Porque a teologia da libertação, ela traz esse materialismo filosófico do Hegel para dentro da igreja, para que você racionalize a religião de uma forma totalmente materialista. E vejam, eu sou uma pessoa agnóstica e eu entendo perfeitamente a importância para a cultura ocidental dos valores que vieram do cristianismo, que vieram do judaísmo. Então, independentemente, às vezes você tem parentes ou amigos que não compartilham da mesma fé exatamente que você, ou não vão na mesma igreja, ou que têm religiões diferentes. Porém, eles podem estar na mesma luta que vocês
querendo pelo menos preservar o direito de vocês irem à igreja, terem as suas tradições e os seus valores preservados. Então acho que esse é o cerne dessa luta, de não se separar das pessoas que têm uma visão ligeiramente que você da sua fé. Então, se for protestante, ou evangélico, ou batista, adventista, ou o que seja. Então, essa infiltração do comunismo nas igrejas, no Brasil, está muito avançada. E os padres, você pode ver vários padres, inclusive alguns padres que são famosinhos, assim, na internet, ou que os artistas gostam muito, falando sobre essa coisa da desigualdade. Ah, mas fulano está usando um tênis muito caro. E eles fazem as suas ações de caridade. Então, eles ajudam os mais pobres em algumas regiões. Então, eles se infiltram, às vezes até fazendo algumas boas ações, percebam isso, porém, infiltrando na cabeça daquelas pessoas que os ricos são um problema e não colocando a culpa em realmente quem deve ser colocada a culpa, que são nos governantes, no Estado, num Estado forte, opressor. E isso é muito importante, porque a partir do momento que ele se infiltra na igreja e ele se infiltra nos valores, as pessoas podem achar, erroneamente, que a religião está sendo preservada. E que os valores e os costumes e as tradições estão sendo preservados. Eles mantêm naquele cubo dos coitadinhos, aquele sentimento no geral. E, Renata, é algo que você falou aí que me tocou muito. E qual é o desenrolar disso no futuro próximo, se isso continuar acontecendo numa larga escala e nós não fazermos nada para parar isso, a gente simplesmente deixar, se ninguém se posicionar dentro das igrejas e simplesmente deixar escorrer livre, porque dentro dos evangélicos existem algumas igrejas no Brasil, e eu digo que existem até bastante igrejas dentro do Brasil, que são igrejas onde os pastores são de esquerda. Eu já ouvi dentro da igreja evangélica pastores chamando Marx de camarada, pessoas que propagam e são apoiadores da esquerda e do Lula, e pessoas que abertamente, eles não escondem mais, são marxistas. O que isso num médio e longo termo pode trazer para o Brasil, as consequências? Então, isso é muito grave, porque existe um entendimento por parte dos cristãos, de forma geral, de que você nunca pode criticar um clérigo ou o próprio Papa, porque ele é a autoridade máxima. E existe um problema grave de interpretação, na minha opinião, que é eu desrespeitar um padre, um clérigo ou o Papa, e eu discordar das ações dele, que, por sinal, podem ir contra o próprio sacramento da igreja. Então, se a igreja ela é completamente anticomunista, e não teria como ser diferente, até porque você não pode ter dois deuses, né? Você tem aquele culto à personalidade que sempre aconteceu em todas as vezes que o socialismo foi implementado. Stalin, Lenin, outros ditadores diversos pelo mundo, Mao Tse-tung, o pessoal da Coreia do Norte, o Kim, hoje é o Kim Jong-un. Todas essas pessoas, elas são colocadas em um pedestal que, para os cristãos, só pode acontecer com Deus. E a gente não pode cometer o erro de achar que porque é um padre, ele não está cometendo um erro, ele não está cometendo um sacrilégio em relação ao próprio sacramento da igreja. Você não precisa desrespeitar o padre, você não precisa confrontar o padre, mas você precisa entender qual é a intenção que existe por trás, e eventualmente procurar uma outra congregação, entender qual é o objetivo que tem ali. Se aquilo não serve para você, por exemplo, eu critico muito a postura do Papa Francisco em relação ao que está acontecendo no mundo, e ele sempre se posiciona de uma forma bastante esquerdista. Sim. E não está, por exemplo, se posicionando contra o aborto, que acabou de ser aprovado até 24 semanas na Colômbia. Sim. Então, eu, que sou agnóstica, me coloco muito mais contra o aborto, porque eu entendo que é assassinato, do que o próprio Papa Francisco. E não é uma questão de desrespeito ao Papa, você não precisa desrespeitar, profanar, xingar o Papa, mas você precisa entender e passar para as pessoas que estão à sua volta de que se o Papa, que é a autoridade máxima da igreja, não está fazendo o seu trabalho corretamente nessa questão dos valores, da manutenção da cultura, da própria cultura e tradição cristã, então você precisa fazer isso e voltar às bases, voltar às origens do sacramento da igreja. E não só isso, mas também do que você acredita que é o liberalismo econômico, a defesa dos direitos individuais, das liberdades individuais, a defesa da propriedade privada, a defesa da vida. E isso não quer dizer que você desrespeita
aquela pessoa que está fazendo isso, mas você entende que ele está sendo contrário ao que a própria igreja prega. Exatamente, exatamente. A Renata está falando e vai me lembrando de dentro da igreja evangélica, porque a teologia da libertação é um câncer, e ele dá as suas metástases. E dentro dessa agenda, nós estamos vendo muitas coisas acontecendo dentro do Brasil. E falando para cristãos, eu quero ressaltar para vocês a importância de nós conhecermos o mecanismo do comunismo, como eles trabalham, como eles atuam dentro do Brasil e o que eles vêm fazendo dentro da igreja de longo tempo. Tanto dentro da igreja católica quanto dentro da igreja evangélica, tentando nos separar, tentando quebrar esse elo de relacionamento que nós sempre tivemos uns com os outros, e aqui nos Estados Unidos é algo muito forte. Então é muito importante a gente não permitir não só que esse elo quebre, mas ter conhecimento. A Renata está aqui, eu quero convidar você, Renata, a divulgar também o seu curso. Eu vou fazer questão de estar lançando, de segurar um pouquinho para estar lançando esse vídeo agora, próximo do início do teu curso, para a gente poder divulgar o link. E você vai procurar mais informação sobre a Renata Barreto, sobre o curso dela. Eu vou deixar também o link no vídeo para vocês poderem estar acessando lá e estar conhecendo um pouco mais, que não é só, se você não tem condições de fazer o curso, você vai ouvir o que a Renata fala também sobre isso nas redes sociais. Tem eu já faço muito conteúdo gratuito no Instagram, principalmente em relação a essa questão da relação, das relações econômicas. Eu sou economista, mas eu sou apaixonada por história, estudo isso já há bastante tempo. O meu curso é sobre história econômica, lógica econômica, eu falo dos fatos, então eu conto a história de como se iniciou o capitalismo. As pessoas têm uma ideia de que a gente chegou no mundo e tudo que a gente tem hoje acesso estava aqui já pronto. E foram anos, séculos, muitos séculos da humanidade evoluindo passo a passo, passos muito lentos, até chegar ao que a gente tem hoje. E a evolução desde o advento do capitalismo, ali para 1820, 1850, foi uma evolução exponencial da humanidade. Isso só aconteceu por causa da Revolução Industrial, que precedeu o capitalismo. Então eu conto essa história e, entendendo da nossa história, da história da humanidade, a história do comércio que evoluiu naturalmente para o capitalismo, a história do socialismo, o que isso significa para todos os âmbitos, âmbito econômico, cultural e social. O que é a liberdade econômica, a moralidade do capitalismo, que tem uma coisa muito importante, ética e moral do capitalismo. E o capitalismo, ele se relaciona com todas essas questões, inclusive na defesa da liberdade individual, que tem a liberdade religiosa como uma das suas premissas. E aí eu falo toda essa história e no final eu conto a história de alguns países. Então eu falo sobre a história de Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, Coreia do Norte e China. E aí vocês começam a entender e fazer esses paralelos das semelhanças do que aconteceu lá na União Soviética com o que acontece hoje. Quando você vê isso numa linha do tempo, é muito fácil de perceber as semelhanças do que aconteceu lá e fazer os paralelos dos discursos. Então, discursos do Lenin, que você consegue fazer paralelos com os discursos do Lula de hoje em dia, ou até mesmo da mídia, quando ela fala, por exemplo, que os criminosos devem ser descriminalizados, a ideia de desencarceramento em massa, tudo isso não começou ontem. É uma coisa que já tem há muito tempo e é o cerne do marxismo, que foi evoluindo ao longo do tempo. Os neomarxistas, como eu falei, como o George Korsch e o Lukács, que era húngaro, depois veio Gramsci e aí a Escola de Frankfurt, que é o que a gente vê hoje infiltrado no mundo todo, em todos os âmbitos culturais. Então a educação, principalmente universidades, escolas, as pessoas tão normais, elas entram na escola, na faculdade e elas saem completamente brainwashed por causa disso. E isso envolve também a questão da liberdade da religião como praticar a religião. A religião. E eu quero terminar. Eu quero muito agradecer a Renata. Renata, muito obrigado por ter participado com a gente. É muito importante e eu quero convidar vocês para que vocês possam estar conhecendo mais o trabalho da Renata. E, gente, é muito importante isso. A teologia da libertação e o anticristianismo está sendo implementado no Brasil com uma velocidade avassaladora. Cada dia mais eu vejo em púlpitos e em altares pessoas com as suas homilias, sejam padres, pastores pregando e ministrando suas mensagens dominicais, completa, mas completamente mixada com
traços de comunismo, de discursos comunistas, e eu quero pedir a você para que você compartilhe também esse vídeo e para que você se interesse mais. Eu tenho certeza, Renata, que tem muita gente que vai ver o vídeo e aqueles que vão ver o vídeo vão ficar com as suas antenas ligadíssimas, porque eu não estou aqui falando sobre o cristianismo, eu estou falando sobre os sabotadores da igreja, sobre aqueles que querem quebrar esse elo e destruir a família. Vamos lembrar, Ricardo, que eles sabotam as religiões de forma geral. Então, quem defende a liberdade individual, como é o meu caso, eu não tenho uma religião, mas eu defendo a liberdade de você poder professar Sim. e praticar a sua religião livremente. A China, em 1950, logo depois da revolução, a revolução comunista do Mao Zedong, invadiu o Tibete e impediu que as pessoas praticassem a sua religião budista, que é uma religião que prega o pacifismo. E o líder, o Dalai Lama, o líder religioso, também é o líder de Estado no Tibete. E ele está exilado até hoje, ele tem 86 anos, numa cidade na Índia. E as autoridades mundiais de vários países praticamente não falam do Dalai Lama, não se comunicam com ele, pelo menos de forma oficial, para não afetar as relações com a China. Isso é gravíssimo. A gente está falando de liberdade de cultura, liberdade de religião, liberdade de você morar no país onde você nasceu e cresceu e você é o líder. E vai ter uma situação que eu vou contar para vocês aqui, que é a seguinte: existe o Dalai Lama, existe como se fosse o segundo Dalai Lama, como se fosse um vice-Dalai Lama. Sim. E lá como é que funciona? Depois que o Dalai Lama morre, um ano depois, eles começam a procurar o seu sucessor, que eles entendem que é reencarnado. Aí eles começam a procurar no interior, em todos os locais ali, e as crianças que têm lembranças que elas não poderiam ter se não fosse para a reencarnação, segundo a crença deles, são feitos vários testes até eles determinarem que aquela criança é a reencarnação do Dalai Lama. Esse é o 14º Dalai Lama, se não me engano. E aí a criança é levada para o monastério deles e ela é treinada, ela estuda, ela vai realmente estudar a religião para poder ser o líder religioso e de Estado. E o segundo Dalai Lama é a mesma coisa. E ele, quando o último morreu, eles não puderam escolher um reencarnado porque o Partido Comunista Chinês disse: não, a gente é que vai escolher alguém que esteja de acordo com os nossos valores. E provavelmente a hora que o Dalai Lama morrer, ele já tem 86 anos, provavelmente vai ser ou quase o fim da cultura tibetana, porque eles vão acabar escolhendo alguém que esteja alinhado com os valores do Partido Comunista Chinês. Isso é muito grave, independentemente de você gostar ou não da religião, ou de você professar ou não a mesma fé. Então você que é cristão, você tem que defender a liberdade de religião. E isso que está acontecendo hoje é extremamente grave. Renata, e ninguém fala disso. E Renata, na Bíblia está escrito que eles vão nos perseguir. E eles já começaram a perseguir os cristãos. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo no mundo, claro, sem sombra de dúvidas, mas o Brasil, os brasileiros têm sido censurados, padres têm sido censurados, pastores têm sido censurados, cristãos têm sido censurados por causa das suas opiniões, e isso é muito grave. Se está acontecendo isso em outras religiões, isso não pode acontecer. E se está, nós temos de nos manifestar pela liberdade religiosa de outras religiões que não sejam os cristãos, porque um dia eles fizeram isso com os judeus, eles quiseram aniquilar os judeus, eles estão fazendo isso com a religião tibetana. Amanhã eles vão chegar ao Brasil e executar o plano deles de fazer isso com todos os cristãos. A gente não pode deixar isso acontecer. Renata, muito obrigado, tá? É muito bom ter te conhecido e ter tido a oportunidade de a gente conversar. Né? A gente já trocou telefone e, assim, para mim, você foi uma das maiores surpresas, né, dos últimos tempos, ter te conhecido e saber da profundidade do seu trabalho, de quanta intensidade isso não só tem movido você, mas principalmente isso tem feito com que você queira ainda mais e mais. Eu vejo essa sede em você, né, esse brilhantismo seu de expor isso, como poucas pessoas têm exposto isso numa profundidade muito grande. Então, a minha gratidão, muito obrigado a você e muito prazer. Imagina, o prazer foi meu e a gente vai ficar em contato, porque eu também quero que você traga o teu conhecimento em relação à teologia da libertação para os meus seguidores e para os meus alunos.
muita gente não tem conhecimento Sim. do que está acontecendo, e você também tem o que acontece, você tem a visão do que acontece aqui nos Estados Unidos. Sim. Então isso vai ser muito legal, e a gente, no fim das contas, estamos juntos na mesma luta que é contra o marxismo. Muito obrigado, Renata. Pessoal, Deus abençoe vocês, tudo de bom, e eu espero que a gente possa em breve continuar com esse trabalho que a gente está começando, porque nós temos muito a fazer. Quando eu falo sobre o trabalho que está começando, de expor os inimigos da igreja, expor os inimigos do cristianismo, expor os inimigos de outras religiões e expor os inimigos do mundo. Deus abençoe, um beijo no teu coração e a gente se vê na próxima.